Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo diferente e eu vou contar um pouquinho da minha história pra vocês. E para esse vídeo não ficar tão longo assim, eu vou separar ele em algumas partes, tá? Então eu vou contar pra vocês os principais marcos da minha vida, ali só pra vocês entenderem e conhecerem um pouquinho de mim, tá bom? Primeiro acontecimento assim tão diferente que aconteceu na minha vida foi lá pelos meus 5 anos, onde eu tive ali meu primeiro contato com o esporte. Meu pai, professor de judô, me colocou lá para fazer judô também. Então, com 5 anos, ele chegou em casa, num determinado dia, com um kimono na mão, colocou em cima da cama e falou: Bom, veste esse kimono que você vai treinar judô a partir de agora. Eu fiquei meio sem entender aquilo e levei ali na brincadeira, né? Uma criança de 5 anos, como é que vai levar um assunto assim meio a sério logo de cara, né? Então, para quem não sabe, eu pratiquei judô dos 5 aos 13, tá? Eu treinava no Corinthians, e muitas pessoas vão falar, São Paulino treina no Corinthians. Para mim nunca foi uma questão treinar num clube na qual eu não torcia para o clube lá no futebol, né? Mas sim, no judô eu torcia pro Corinthians. Claro, o clube onde eu defendia, o clube onde eu treinava, e a grande maioria dos meus amigos da infância, eles vieram do judô, tá? É importante falar também que nessa época, quando eu treinava, eu não treinei somente no judô, né? Então, assim, por ser filho de sensei, e aí pra quem não sabe, sensei é professor em japonês, a gente tem uma cobrança muito maior, tá? E principalmente quando o seu sensei é japonês. E principalmente quando ele é seu pai. Aí fica mais difícil ainda, né? Então a cobrança é maior, a responsabilidade é maior, a expectativa dos dois lados é maior. Então, assim, já imagina como é que foi ali logo no comecinho da minha infância, né? Lá pelos 5 anos já tendo essa puta responsabilidade. E eu não simplesmente treinava judô, né? Como a gente faz. A gente vê por aí afora, né? As pessoas. Faço karatê, faço taekwondo, faço. E aí a pessoa treina 2, 3, 4 vezes por semana, né? Eu treinava 7 dias por semana, tá? Então eu treinava de segunda e quarta na Federação Paulista de Judô, terça, quinta, sexta, sábado e domingo eu treinava no Corinthians. Terça e quinta eu fazia treino com os adultos. E isso aí começou lá pelos meus, se não me engano, 8, 9 anos. Comecei a treinar com os adultos, em aspas, adultos, né? Ali era um treino onde as crianças, a partir dos 10, 11 anos, começavam a treinar também. Claro que o treino ele era muito mais pesado, ele era muito mais puxado. Então, terça e quinta, a gente tinha um treino dos adultos. Sexta, sábado e domingo era um treino, em aspas, um pouquinho mais light. Mas isso só na teoria. Porque normalmente quem ministrava os treinos de final de semana era o meu pai e quem conhece, quem conheceu, sabe do que eu estou falando. O treino ele era bem puxado, porque o treino ele era voltado para aqueles atletas que queriam competir. E aí o nível ele era muito alto, a nível de cobrança, né? Então o treino ele era bem puxado, tá? Então imagina, colocando no mundo da academia, você treinar com aquele peso que você sabe que você não aguenta. Era mais ou menos assim, tá? Então a gente sabia que no final daquele treino a gente ia sair esgotado. Lá pelos meus 13 anos, eu resolvi parar de treinar. Em uma das competições eu sofri um acidente, eu cheguei a quebrar o braço. E aí aconteceu o que acontece com alguns atletas. Começar a ficar com medo de treinar por medo de se machucar, onde foi um dos maiores erros. Em alguns momentos ainda passa aquele arrependimento, né, de ter parado de treinar, podia ter continuado. Mas naquele momento achei melhor parar. Então, lá pelos meus 13 anos eu parei de treinar judô. Foi um momento bem difícil, porque sendo filho de professor, o meu pai esperava que eu continuasse, né? Que eu chegasse pelo menos até a faixa preta. E aí só para vocês entenderem um pouquinho melhor, hoje, né, o que é praticado ali nos grandes clubes e academias de judô, então a gente vai lá na faixa branca, azul clara, azul escura, amarela, laranja, verde, roxa, marrom e preta, tá? Então a gente está falando de mais ou menos um ano em cada faixa. Então se a gente seguir certinho essa ordem, tá? A gente está falando de mais ou menos uns 9, 10 anos treinando até conseguir conquistar ali a faixa preta, tá? Eu parei ali na faixa verde, lá com os meus 13 anos, tá? E isso aí foi um marco para mim,
foi bem difícil tomar essa decisão de parar de treinar, porque eu sabia qual que era o significado que treinar judô tinha para o meu pai. E logo com os meus 13 anos mesmo, algumas coisas começaram a acontecer de um modo diferente, e ali algumas coisas eu comecei a enxergar. Foi por mera coincidência que com 13 anos também eu tive o meu primeiro computador, tá? Então foi lá pelos anos 2000, onde a gente comprou o nosso primeiro computador, tá? E ali eu tive o meu primeiro contato com tecnologia, meu primeiro contato com informática. Não sabia fazer nada, não sabia usar, não usava, não conseguia mexer no Windows, não conseguia mexer no Office, não conseguia fazer nada. Eu era mais ou menos um analfabeto em tecnologia naquela época, eu não conhecia nada. Mas ali eu tive o meu primeiro contato. E aí logo na sequência eu comecei um curso de informática para aprender a mexer conceitos iniciais e conceitos básicos do Windows, conceitos básicos do Office, entender um pouquinho ali de internet. E ainda com 13 anos eu não tinha acesso à internet. Eu não sabia o que era acesso à internet muito bem, eu só sabia por conta dos meus amigos que tinham acesso à internet. Então o meu computador, ele tinha um probleminha que a gente não conseguia fazer ele conectar com a internet. Naquela época, a internet era discada, a gente não tinha conexão banda larga ainda, tá? Diferente do que a gente vê hoje, né? Então, muito diferente até. Ainda nessa época, eu estava quase para entrar na oitava série. E aí foi ali onde eu comecei a ter um gosto maior por tecnologia. Na época a gente lá só chamava de informática. Então eu comecei a gostar muito de informática e foi ali que eu sabia, eu tive certeza, e é onde caiu a ficha e virou uma chavinha na minha cabeça. Que a minha carreira toda seria em função de tecnologia, que eu iria levar isso pro resto da vida, que eu precisava aprender mais, que eu precisava conhecer mais desse assunto, que não é novidade para todo mundo hoje, não é novidade para ninguém, na verdade, né? Então, falar de tecnologia hoje, por mais que as pessoas falem, não sou muito chegado em tecnologia, não sou muito ligado nessas coisas, todo mundo sabe mexer um pouquinho, todo mundo precisa de tecnologia no dia a dia. Então, naquela época, eu senti que aquilo ali, para mim, não poderia ficar só naqueles conceitos básicos que a gente aprende nessas escolas de informática. E aí não estou menosprezando a escola de informática, muito pelo contrário. Eu dou graças a Deus, eu sou eternamente grato pela escola ali onde eu aprendi os primeiros passos com tecnologia, porque ali começou toda aquela uma história que agora eu vou contar um pouquinho mais detalhadamente para vocês. Eu fiz esse curso de informática, durou um pouco mais de 1 ano e meio, quase 2 anos. Eu interrompi esse curso porque surgiu na minha vida ali uma oportunidade de ter o meu primeiro emprego registrado, em carteira assinada, numa empresa multinacional, tá? Para quem não conhece, meu primeiro emprego foi na Visteon Sistemas Automotivos, tá? É uma empresa multinacional do ramo automotivo, tá? Situada ali em Guarulhos, eu estou falando aqui da filial que tem aqui no Brasil, tá? Trabalhava lá em Guarulhos, e em conjunto com isso, para você conseguir essa oportunidade, eu tive que fazer um processo seletivo bem exaustivo, em várias etapas, várias fases, onde eu tive que estudar muito, muito, mas muito mesmo. Então assim, eu estava lá no meu primeiro colegial, e eu precisei estudar conceitos, né, e matérias que estavam lá para o segundo colegial, meados do terceiro colegial. Então imagina, eu tive que me desgastar, em aspas, né, tive que me sacrificar, essa é a palavra. Tive que me sacrificar muito para conseguir passar nesse processo seletivo. Então eu tive que estudar muito para conseguir entrar no Senai, no curso de eletroeletrônica na época. Não tinha nenhum curso voltado para informática, que era o que eu queria, mas o que chegava mais próximo da informática naquela época era o curso de eletroeletrônica no Senai. Então eu consegui, depois de muito sacrifício, estudando muito, foram, se não me engano, 4, 5 meses estudando sem parar todos os dias. Eu tinha um cronograma de estudos que eu precisava seguir ele à risca. Se eu não conseguisse estudar tudo, provavelmente eu não teria tido aquela primeira experiência que para mim foi fantástica. Essa experiência que eu tive ali no Senai, e o que acontecia, né? Como eu tinha que estudar em Guarulhos, e as aulas começavam às 7h15 da manhã, morando aqui na Zona Leste, no bairro do Tatuapé, eu tinha que acordar às 5 horas da manhã, eu não ia de carro, meu pai não me dava carona até o Senai, então eu tinha que, em aspas, me virar, né? Então eu pegava um ônibus aqui próximo de casa, que me deixava próximo da Celso Garcia. Quem mora na região de São Paulo aqui e conhece um pouquinho da Zona Oeste sabe de onde que eu tô falando. Então eu parava naquele ponto ali da Celso Garcia, em frente a uma biblioteca,
pegava um ônibus intermunicipal de Guarulhos que me deixava bem próximo ali do Senai. Chegava lá todo dia por volta de umas 7 horas, então a aula começava às 7h15, ia até 11h30, aí 11h30 a gente aguardava, aí sim nós tínhamos um fretado da empresa que ia buscar a gente, aí a gente chegava na empresa, almoçava, da 1 às 5 eu trabalhava. Tá? Então essa foi a minha primeira grande experiência na minha carreira numa multinacional. E naquela época a única coisa que eu fazia nessa empresa era trabalhar como eletricista. Então eu não tive contato com tecnologia ali, eu não tive contato com a área de informática, eu não chegava muito próximo do CPD. O máximo que eu cheguei ali foi na porta, dali para dentro não cheguei a entrar. Ainda nessa época, só para vocês entenderem o porquê que eu tô contando essa história para vocês, eu levantava às 5h30 da manhã todos os dias, eu estudava das 7h15 às 11h30, trabalhava da 1 da tarde às 5 da tarde, aí eu pegava o fretado da empresa que me deixava próximo de casa e vinha andando em casa, chegava próximo das 6 horas da tarde, eu saía às 5. Chegava próximo das 6, às 7 eu entrava na escola à noite, eu estava fazendo ensino médio à noite. E aí eu saía do colégio à noite, umas 11 horas da noite. Voltava para casa, chegava umas 11h15. Eu precisava fazer ainda os trabalhos para entregar no dia seguinte. Quando não tinha prova no dia seguinte lá no Senai, das matérias que eu tinha lá. Então assim, foi um momento bem difícil. Ali eu tive a minha primeira experiência com gestão de tempo, gestão de atividades e gestão de cronograma. Eu tive que sambar muito ali para conseguir levar em paralelo tanto o ensino médio quanto o ensino técnico lá do Senai, inclusive o trabalho, que foi bem exaustivo, confesso para vocês. O curso teve duração de 2 anos, foram 4 semestres, e era uma vitória a cada semestre que terminava, porque eu falava, nossa, menos um, eu tinha uma mentalidade mais ou menos dessa, então eu falava, caramba, já foi o primeiro, faltam 3. Aí terminava o segundo, nossa, já foi o segundo, faltam 2. Ah, cheguei no terceiro, falei, caramba, tá acabando, falta só esse mais um. E aí no último semestre, que pra mim foi o mais difícil, foi o mais sofrido. Eu tive ali uma dificuldade numa matéria de eletrônica digital, não gostava muito de eletrônica digital, tinha uma certa dificuldade ali, precisava tirar muita nota, tive que estudar muito, tive que ralar pra caramba, mas deu tudo certo, consegui passar, tenho certificado até hoje sobre esse curso. E ali foi onde eu comecei a enxergar, né, quais eram as possibilidades que eu teria ali pra frente. Logo na sequência, terminando o curso Senai, eu precisava ainda terminar o ensino médio, né? Precisava concluir o terceiro ano. Também foi uma época bem difícil. Estudar num colégio particular, estudei o segundo e o terceiro colegial num colégio particular, não, confesso que não foi fácil, porque eu estudei a vida inteira em colégio público. A gente sabe que o ensino no colégio público ele é um pouco, não vou falar mais fraco, mas ele é diferente do colégio particular. E sim, eu tive várias dificuldades logo no começo, até me adaptar com o ensino da escola, com o ritmo que era bem puxado. Nós tínhamos uma média de 2 provas por semana, tá? Então, para algumas pessoas no mundo de hoje, falar apenas 2 provas por semana, para mim naquela época era muito. Então, eu tive sim várias dificuldades para me adaptar nesse ritmo aí desse colégio particular, mas também deu tudo certo, eu consegui me formar. E logo na sequência eu iniciei a faculdade de tecnologia, tá? Eu comecei e achava que para mim, o curso que mais se adequava para mim era o curso de sistema de informação. Naquela época eu sabia que eu queria tecnologia, eu só não sabia exatamente o que de tecnologia, mas eu sabia que eu queria estudar tecnologia e que eu queria trabalhar com tecnologia, né? Mas depois, ao longo do primeiro semestre, eu fui entendendo ali que aquele curso de sistema de informação, ele era mais voltado para desenvolvimento, para a parte de aplicativos, de softwares. Aí eu falei, nossa gente, e era a matéria que eu mais odiava na faculdade, eu não gostava de desenvolvimento. A única coisa que eu gostava era a lógica de programação, mas programar, desenvolver software, não gostava, não me descia. Então eu tinha muita dificuldade. Tinha vários bloqueios sobre essas matérias, mas no restante das matérias eu ia muito bem. Ainda no primeiro ano da faculdade, eu tive uma notícia que mudou da água para o vinho ali, todos os acontecimentos que vieram depois. Eu recebi a notícia que eu seria pai, então logo no primeiro ano da faculdade, isso com os meus 19 anos, eu tive uma notícia dessa, e aí imagina como é que ficou a minha cabeça. Primeiro ano da faculdade, 19 anos, vou ser pai, e agora? Como é que as coisas vão acontecer?
Mas eu sou eternamente grato por ter acontecido do jeito que aconteceu, na data que aconteceu. Eu sou hoje, quem eu sou hoje, quem me conhece, sabe do que eu tô falando, graças à minha filha, tá? Indiretamente, eu aprendi muito como ser, como pessoa, como ser, como pai, as coisas que eu preciso fazer todos os dias, as batalhas que eu tenho que ter todos os dias. E aí, normalmente, a gente faz algumas perguntas pra gente quando tem alguns desafios, né? Você faz isso por quê? E aí eu respondo, eu faço isso por quem? E assim, tudo que eu faço, todas as batalhas que eu venço por ela. Tá? Por ela, por todos os meus familiares também, tá bom? Logo no começo do meu segundo ano da faculdade vieram um monte de dificuldades, um monte mesmo. Então, assim, já tinha minha filha, já tinha várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, várias contas começando a surgir ali para pagar, várias coisas para assumir diariamente. Então, assim, foi ali um momento muito difícil mesmo, que eu tive que trancar a faculdade. Eu tive que parar o curso de Sistema de Informação uma das melhores faculdades de tecnologia que a gente tem hoje no país, tá? Na FIAP. Mas eu tive que parar, eu tive que reorganizar ali as minhas prioridades e adequar algumas coisas para encaixar ali no meu orçamento, né? Que não tava muito fácil ali as coisas. E aí, desde sempre, o meu pai me ensinou: você quer uma coisa, você vai correr atrás, você vai batalhar para ter. Porque ele não me dava de mão beijada, ele não, principalmente a minha habilitação, ele não me ajudou a pagar a habilitação, então eu tive que ralar muito para conquistar várias coisas na vida, tá? E aí a faculdade não foi diferente. Tanto que quando eu passei na FIAP, ele falou assim, ó, eu vou te pagar a mensalidade, a primeira mensalidade é a matrícula. Dali pra frente você começa a se virar. Então eu tive que, desde cedo, desde sempre praticamente, correr atrás das minhas coisas, tá? E aí eu sou eternamente grato porque fez com que eu tivesse os valores que eu tenho hoje e a noção sobre dinheiro, sobre sacrifícios que eu tenho hoje também. Não demorou muito, eu fiquei quase um ano parado sem estudar, mas eu me sentia muito incomodado porque eu não conseguia dormir tranquilamente todos os dias, porque eu sabia que já com o ensino superior completo, ou seja, com o diploma formado, a gente sabia o quão difícil é estar no mercado de trabalho, né? Estar ali contratado numa grande empresa, ter um bom emprego com um bom salário. Então já é muito difícil você formado conseguir um bom emprego. Então imagina assim. Então isso daí sempre foi um marco para mim, sempre me deixou com uma pulga atrás da orelha e não me deixava descansar e dormir tranquilamente todos os dias. Então eu fiquei quase um ano parado, tá? No ano seguinte eu voltei, troquei de faculdade, fui para uma faculdade um pouco mais barata, com um pouco menos de reconhecimento no mundo da educação, tá? E ainda no mesmo curso. Então, eu voltei no segundo ano, consegui reaproveitar a grade da FIAP nessa outra faculdade. E aí entrei no segundo. Eu entrei no segundo ano e ainda sim fazendo matérias de desenvolvimento. Então, tinha lógica de programação, tinha Java, tinha C Sharp, tinha um monte de matéria ali que eu não entendia muito bem. E aí eu comecei a me incomodar com isso. Falei, nossa, gente, será que é sempre assim? Mesmo naqueles cursos que a gente quer e gosta, né? Eu gostava muito de tecnologia, mas aí comecei a enxergar que dentro do curso de sistema de informação tinha muita coisa ali que não era para mim. Foi ali que eu tomei uma decisão e foi muito difícil, porque já estava no segundo, terminando o segundo ano na faculdade e comecei a pensar: será que faz sentido eu levar essa faculdade até o final? Tomei uma decisão. Sim, faz sentido, vou continuar e vou até o final. Então fiz o segundo ano, o terceiro ano e no quarto ano as coisas começaram a complicar um pouquinho. Então eu tive várias dificuldades porque não recebia, na época não ganhava um bom salário. Então assim, estava no último ano da faculdade, não tinha um bom salário, não conseguia me sustentar, estava passando por alguns perrengues, algumas dificuldades financeiras. E aí eu ficava muito tempo no trabalho, eu fazia hora extra praticamente todos os dias, chegava em casa praticamente todos os dias de madrugada, não frequentava muito as aulas na faculdade, então o meu quarto ano foi simplesmente ir para a faculdade para fazer prova e, para a surpresa de muita gente, eu cheguei a entregar o TCC no meu quarto ano, fui aprovado no TCC, mas eu não consegui ser aprovado em todas as matérias, então eu levei várias DPs,
para serem feitas várias mesmo. Eu tinha praticamente quase todas as matérias do quarto ano como DP, algumas matérias do terceiro ano e uma matéria do segundo ano. Então eu teria que fazer tudo de novo. Era como se eu tivesse que cursar mais 2 anos de faculdade para conseguir me formar. E ali eu tomei uma decisão radical demais. Quase todo mundo que eu conto essa história não aprova, fala: você é louco, você devia ter continuado, estava tão perto. Para mim estava tão perto, mas ali eu teria. Eu gosto de fazer as coisas porque eu tenho aquele prazer em estar fazendo as coisas. E eu não tinha prazer em cursar aquelas matérias, em cursar aquela faculdade. E acho que se eu tivesse concluído e ter um diploma de bacharel em sistema de informação, não teria tanto. Para mim não seria tão gratificante. É claro que todo diploma é gratificante, tem um sacrifício por trás, mas ali eu tomei uma decisão radical. Ali eu parei a faculdade. Eu troquei o curso. Sim, faltavam somente as DPs, mas que iam dar mais 2 anos de estudo. E ali eu mudei, porque eu queria um curso que tivesse a minha cara, aquilo que eu queria, as coisas, os objetivos que eu estava querendo conquistar. Então, falei, e agora? Qual que é o curso que mais se adequa com o meu atual momento? Comecei a pensar, então eu tinha duas opções ali. Ou eu começava do zero um curso de redes, tá? E aprender tudo sobre redes, aprender tudo em aspas, né? A gente sabe que é muito difícil a gente absorver muita coisa da faculdade, o que vale mesmo ali é o dia a dia, é as experiências que a gente tem, é os cursos de especialização que a gente faz por fora também. Todo profissional de TI sabe disso. Então, ou eu faria redes, ou eu faria gestão de TI. Então, assim, eu sempre tive enraizado em mim algumas habilidades. Não vou falar de gestor, de coordenador, mas eu sempre tive enraizado em mim habilidades de líder, sabe? Eu sempre gostei muito de ajudar as outras pessoas. É claro que da minha maneira, quem me conhece sabe. As pessoas que já trabalharam comigo sabem exatamente do que eu estou falando. Então, assim, eu gosto sempre de compartilhar o conhecimento que eu tenho, tudo que eu consigo fazer e eu vejo dificuldade nas outras pessoas, eu ensino como faz e tento ensinar da melhor maneira possível. Então, assim, já treinei várias pessoas ao longo da minha carreira. E essas pessoas que estão vendo esse vídeo sabem que eu estou falando delas. Então, assim, ao longo dos últimos 13 anos, praticamente, eu treinei várias pessoas e eu nunca tive, até 2016, eu nunca tinha tido um cargo de gestor registrado. Mas sempre, em cada empresa que eu passei, eu era um gestor na informalidade. Eu ajudava todos os meus colegas de trabalho a desenvolver as suas atividades. Então eu falei, bom, já que eu sempre tive isso desde criancinha, gostava de ajudar, gostava sempre de não estar à frente, mas de compartilhar conhecimento. E aí a minha mãe sempre falava a mesma frase praticamente todos os dias, né? Quem sabe mais ensina quem não sabe. Então, assim, isso ficou marcante para mim. E aí, desde então, eu sempre utilizei muito desse ditado. Então, assim, já que eu sei mais, então eu vou ensinar quem não sabe e está precisando saber disso. Então, já ficou meio óbvio, né? Então, eu escolhi, sim, fazer o curso de gestão de TI. E eu sempre enxerguei que os modelos tradicionais de estudo, eles não encaixavam muito. Eu sempre tive muita dificuldade com isso. Falei, gente, será que o problema sou eu? Será que eu não sei estudar direito? Porque tem vários tipos de alunos, né? Tem aqueles alunos que não gostam de estudar, tem aqueles alunos que gostam muito de estudar, e também tem aqueles alunos que não se adaptam muito à maneira que aquela escola aplica o método de ensino, né? Então eu acho que eu fiquei nesse terceiro cenário, nesse terceiro perfil. Eu não me adaptava muito bem aos modelos tradicionais de estudo. E aí, para muita gente, e principalmente as pessoas que me conhecem, sabem que eu optei por um ensino à distância, onde eu não precisava me deslocar para ir até a faculdade, eu não precisava pegar metrô lotado, que foi por muito tempo e ainda passo por isso, de pegar metrô lotado para ter que me locomover até a faculdade, para ficar lá das 7 da noite até as 11 da noite, depois pegar metrô lotado de novo, chegar em casa mais de meia-noite. Para mim fazia muito mais sentido voltar direto para casa, ligar o computador e ver as aulas. E foi exatamente isso que eu fiz. Peguei um ensino à distância, gestão de tecnologia, e ali por muita, eu não vou nem falar sorte, a grade inteira daquele curso eu adorei do começo até o fim. Então, assim, a gente teve
várias matérias eram divididas em semestres também. Então, primeiro semestre, a quantidade de matérias no ensino à distância ela é menor do que no ensino presencial, mas você não faz a matéria semestral. A matéria ela fecha no mês, então ela começa no dia 1º e fecha no dia 31. Para os meses que tem 31. Para os meses que tem 30, termina no dia 30. Então começa no primeiro dia, termina no último dia. Então você tem que aprender o conhecimento, o conceito, todos os conceitos que os professores passam nas aulas, que são gravadas. Você tem 30 dias para aprender aquilo, desenvolver todos os trabalhos e realizar a prova e ter uma média superior a 7. Então assim, esses modelos de estudo funcionaram para mim, tá? No ensino superior e também para outros tipos de estudos que eu tive. Então, ao longo ali da minha carreira, eu fiz inúmeros cursos de especialização, inúmeros mesmo. Então, vários mesmo. E praticamente os últimos 10 que eu fiz, todos eles foram à distância. Eu não precisei me locomover até a escola, inclusive ter que pegar a condução e chegar até lá. E depois, na volta, que sempre terminava muito tarde, voltar, chegar muito cansado em casa e aí não produzir muito no dia seguinte por conta desse cansaço que a gente teve extra ali por conta desses cursos adicionais que eu fiz. Tá? Então, para mim funcionou muito esse modelo de ensino à distância. Aqui eu quero compartilhar com vocês também uma coisa que aconteceu logo depois do meu primeiro ano de faculdade. Tá? É claro que eu já passei dessa parte, eu estou falando da faculdade, mas assim, a palavra empreendedorismo para todo profissional de TI, começa desde o primeiro dia que você formata o computador de alguém e você cobra por esse serviço. Então, você é a sua empresa, claro que na informalidade, mas você é a sua empresa, você começa a desenvolver um trabalho. Então, assim, começar a desenvolver a sua marca é você, é aquele serviço que você entrega, qualidade do serviço que você entrega. Então, eu costumo dizer que eu estou nesse ramo de empreendedorismo desde o meu primeiro ano da faculdade, que foi ali onde eu comecei a prestar serviços principalmente e inicialmente para os meus colegas de escola, pessoal do trabalho, as pessoas que me conheciam. Então assim, eu comecei a desenvolver um trabalho e desenvolver mesmo um trabalho, não simplesmente, formata computador, comecei a formatando o computador, depois comecei montando rede, depois eu comecei montando redes de empresas com servidores e conforme o tempo foi passando e as minhas experiências foram aumentando, eu fui aumentando ali o catálogo de serviços que eu prestava para pequenas e médias empresas. Logo depois do final da faculdade, que para mim foi um mérito incrível, demorou muito tempo, mas eu consegui, eu me formei em gestão de TI, mas logo na sequência eu já embalei, né? Eu terminei a faculdade, tirei 9 certificações, isso logo na sequência, foi uma atrás da outra, tive uma maratona de estudos aí, então eu tive o apoio de muita gente nesse momento, inclusive várias pessoas começaram a me ver nessa maratona de estudo. Eu chegava do trabalho umas 7h30, 8 horas da noite e eu ia até 2 horas da manhã estudando para as certificações. Então eu estudava 2 semanas, tirava uma prova. Mais 2 semanas, outra certificação. Mais 2 semanas, outra certificação. Então assim, foram 4 meses bem puxado ali, onde eu engatei várias certificações uma atrás da outra. E aí logo depois das certificações eu comecei o MBA em governança de TI. Então assim, não esperei muito tempo, em aspas, já tinha perdido muito tempo por conta dessas indas e vindas e troca de curso da faculdade e até me formar em gestão de TI e logo na sequência eu comecei a MBA em governança de TI. Então assim, eu tô para concluir, já finalizei todas as matérias, falta só entregar o TCC, então já estamos ali nos finalmente, já estou quase terminando. E aí, por que eu contei essa história do jeito que eu contei pra vocês, né? Eu tive que passar por tudo isso. Claro que eu não entrei muito em detalhe de cada um dos pontos que eu passei ao longo da vida, mas aí foi só para vocês entenderem um pouquinho do porquê que aconteceu esse próximo passo que agora eu vou abrir para vocês. Eu sempre tive muita vontade de ensinar as pessoas, mas a gente sabe que no nosso dia a gente só tem 24 horas. Quantas pessoas eu consigo ensinar em 24 horas? Se eu fazer o atendimento 1 a 1, né, um de cada vez, e aí colocar sessões ali de 1 hora, então assim, se eu não dormir, eu consigo ensinar 24 pessoas por dia. Se eu montar turmas de 5 pessoas, por exemplo, então já viu, né? Eu tenho uma limitação enorme da quantidade de pessoas que eu consigo ajudar por dia. E é claro que ainda tenho o meu trabalho, então das 8 às 17,
eu tô trabalhando, tô dentro da empresa, então eu não consigo ajudar outras pessoas. Claro que o meu trabalho também é ajudar outras pessoas dentro da empresa, só que eu ajudo os colaboradores da empresa. Então, foi aí que eu comecei a pensar de um modo diferente. E foi logo no começo da pandemia. Todo mundo falando sobre doações, empresas doando quantias enormes por combate à pandemia, né, por combate ao Covid-19. Então, muita gente fazendo doação daquilo que podia doar, daquilo com que poderia contribuir. Eu fiz doações também. E aí eu falei, nossa, mas para mim não dá para ficar só nisso. Como é que eu consigo ajudar de uma maneira até mais eficiente? E é claro, sem fugir ali do meu ramo de trabalho, sem fugir ali do meu hobby, eu gosto de falar para as pessoas que quando eu não estou trabalhando, eu estou procurando uma maneira de melhorar o meu trabalho. E aí, inclusive, isso eu levo para a vida. Então, enquanto eu não estou trabalhando, eu estou vendo um jeito para facilitar a minha vida no dia a dia no trabalho, para que eu consiga viver melhor a minha vida, aproveitar muito melhor a minha família e, claro, os prazeres da vida como um todo. Então, eu pensei muito e aí teve um dia que foi onde virou uma chavinha na minha cabeça. Eu nunca tinha gravado um vídeo, eu nunca tinha feito um vídeo para câmera e principalmente com o intuito de ajudar as pessoas, que era aquilo que eu gostava de fazer. Então foi aí que tudo mudou. Eu gravei o meu primeiro stories ensinando as pessoas a utilizar um pouquinho da tecnologia. E foi ali onde tudo começou. E aí eu comecei logo na sequência, eu estava vendo vários vídeos de empreendedorismo, vídeos e cursos de finanças que eu estava querendo melhorar a minha vida financeira e a saúde financeira. E todo mundo falava a mesma coisa. Você quer ter sucesso, você precisa pensar que o seu negócio precisa criar escala, seu negócio precisa ter escala. E foi ali onde que virou a chavinha na minha cabeça, fez um boom. E o que é esse boom? Gravar vídeos para a internet faz com que eu tenha um alcance muito maior, né? Eu não preciso conhecer todo mundo para conseguir fazer com que o meu vídeo chegue até uma determinada pessoa. Então imagina, um amigo do amigo do amigo de um amigo meu conhece uma pessoa que está precisando de um conceito, de um conhecimento ali que eu passe nos meus vídeos. Ele vai lá e compartilha esse vídeo, então eu consigo atingir muito mais pessoas. Então eu faço o que eu gosto, da maneira como eu gosto, de uma maneira bem didática, bem simples, e aí eu consigo atingir muita gente. Então assim, foi a partir dali, de uma necessidade, onde o mundo estava passando por uma crise, que ainda nós estamos passando por uma crise, ela não passou ainda, mas estamos sobrevivendo a ela, onde que eu entendi, comecei a enxergar como é que eu consigo ajudar mais pessoas sem fugir ali da minha área. Então, e por muita gente, e todo mundo fala, né? Todo mundo mesmo. Então, o que eu consigo fazer? Qual que é o negócio? Então, antes de a gente começar a querer ter um negócio próprio, a gente precisa fazer algumas perguntas. Qual que é aquele trabalho que você gosta de fazer, que você sente prazer em fazer e que você não sente o cansaço em estar fazendo? Que você levanta todos os dias e pode ter acontecido o que for e você não vai acordar e falar, nossa, mais um dia eu vou ter que fazer isso de novo. Então assim, quando você souber responder essa pergunta, pronto, você está pronto. Claro que você não vai ter a resposta para tudo. Você qual que vai. Vou abrir uma empresa, qual é o nome da empresa, qual. Você sabe só qual que é o ramo da empresa, porque você respondeu a pergunta, aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu não sinto o cansaço e não sinto que eu estou fazendo um puta sacrifício, um puta esforço para alcançar, assim já sabe o que é. E aí é claro que a gente não sabe tudo e a gente vai evoluindo ao longo do tempo. Mas a gente precisa responder essa única pergunta e a partir dali, e não é ficar fazendo vários planos. Vou fazer um business plan perfeito, quando ele estiver perfeito eu começo. Eu preciso ter uma marca, eu preciso ter um logotipo, eu preciso ter um slogan, eu preciso ter um site. Começa, vai fazendo as coisas devagar, mas vai fazendo. Então assim, eu quero aproveitar esse vídeo aqui para informar vocês que está surgindo uma nova marca aí no mercado, tá? Eu não vou entrar muito no detalhe, não vou expor exatamente o que é, mas está surgindo uma nova marca no mercado, onde eu vou ensinar tecnologia de um jeito bem mais simples para as pessoas que têm e também para aquelas pessoas que não têm conhecimento em tecnologia. Então aguardem porque novidades aí vão surgir. E aí, só para fechar, gente, eu não quis entrar muito em detalhe de o que aconteceu em 1987, 88, e ano por ano, e cada um dos passos da minha vida, eu quis contar só um pouquinho para vocês,
só para vocês entenderem de onde surgiu toda essa vontade de querer ensinar as pessoas, de querer ajudar as pessoas, e desde quando que eu tenho essa alegria em ensinar a tecnologia, em aprender mais tecnologia. Então foi desde muito tempo atrás, lá desde a oitava série eu já sabia que eu queria levar a tecnologia para o resto da minha vida, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou preparando um vídeo novo, inclusive é o vídeo que foi feita a votação, né? Eu fiz um vídeo sobre aqui a minha biografia para vocês conhecerem um pouquinho de mim, e agora eu vou fazer um vídeo para vocês conhecerem um pouquinho da minha carreira, por onde que eu passei, as experiências que eu tive, o aprendizado que eu fui adquirindo ao longo do tempo, para vocês juntarem o vídeo da minha biografia com o vídeo da minha carreira, e aí vocês vão entender quem é o Thiago Rabira. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.